Certa vez um pastor chegou para a sua igreja e disse o seguinte: amados, semana que vem nós vamos falar sobre o pecado da mentira. Então, até semana que vem os irmãos leiam o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, amém? Aí os irmãos, amém, amém, saíram felizes com a palavra, com o pastor. Chegou semana que vem, o pastor chegou, iniciou o culto. Hoje nós vamos falar sobre o pecado da mentira. Quantos leram aqui Atos capítulo 29? Aí os irmãos levantaram a mão. Aí ele olhou, muito bem. Não existe o capítulo 29 no livro do Atos, então nós vamos falar sobre o pecado da mentira. E começou então a desenvolver o assunto sobre os pecados. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema, que é um tema que não atrai muito as multidões, mas atrai os contritos de coração, os que têm realmente desejo de aprender mais da palavra de Deus, com certeza que têm vontade de adorar o Senhor, eles sem dúvida vão querer saber um pouco disso. Nós vamos pegar um pouco a linguagem da medicina. Nós vamos falar que hoje nós vamos começar uma sessão de estudos sobre o pecado. E através disso nós vamos fazer uma anatomia da nossa alma. O que o anatomista faz? Depois que a pessoa morre, ele vai lá e ele encontra cortando o corpo da pessoa, abrindo as partes, olhando por dentro, para ver o que ela tinha, Você pode deixar a luz acesa mesmo, não tem problema não. Até essa aqui também, acho que é melhor para clarear. Não dá para ver nada? Tá, então pode apagar então. Então nós vamos fazer isso, nós vamos fazer uma anatomia da nossa alma, nós vamos analisar por dentro dela. Não só olhar os aspectos externos, como muitas vezes é fácil da gente mascarar. É fácil da gente olhar e falar assim, aquela pessoa é uma pessoa boa, aquela é uma pessoa agradável, aquela é uma pessoa santa. Mas as vistas externas podem ser isso, mas quando nós olharmos talvez por dentro da nossa própria alma, nós mesmos não vamos ter esse mesmo julgamento de nos achar santos, Então confunde-se muito quem pense que existe algum santo simplesmente por olhar o exterior. Talvez a moldura de gesso possa parecer isso, mas por dentro não passa de sujeira, ok? Então vamos fazer uma anatomia da nossa alma, É em nosso coração que está o mal e é de lá que ele precisa ser arrancado. Então nós vamos fazer essa cirurgia aí através da palavra de Deus, como o bisturi que vai cortar e também aquele que vai remendar depois de curado. Amém? Irmãos, nós precisamos, antes de tudo, de qualquer coisa, nós precisamos aprender, entender, embora a gente não vá desenvolver muitas coisas do que estão aqui, nós vamos fazer uma introdução hoje do que é o pecado. O pecado é aquele assunto que nós falamos todos os cultos, O embate do cristão, a grande briga da sua vida é contra o pecado. Se existe alguma coisa que é o vilão das nossas almas, o grande ser que nós precisamos militar todos os dias, é justamente o pecado que não está fora, mas está dentro de nós. E nós precisamos entender o que é esse pecado. Nada melhor, nada mais justo e nada mais sensato de alguém que vai brigar contra alguém que conheça o seu oponente muito bem. Entenda os seus pontos fracos, entenda como funciona, entenda quem ele é e tudo mais. Então nós, nessa procura por vencer, nós precisamos conhecer o nosso oponente. Amém? E é dessa forma, perguntando o que é o pecado? O que é o pecado? Qual é a origem do pecado? Muitos dizem assim, muitos eruditos vão dizer que o pecado, ele é nada mais do que uma criação humana. Nós criamos o que é certo e o que é errado. Há outros eruditos da mesma forma que vão dizer assim que o pecado, ele é uma transgressão contra a essência de quem Deus é. E essa parece ser uma definição mais verdadeira. O pecado, ele é quando você vai contra o que Deus de fato ele é. É justamente quando você não se conforma à natureza de quem Deus é, a quem Deus representa e a sua vontade para nós. O pecado é essa transgressão, é quando a gente discorda, a gente anda contra, a gente vai tudo contra Deus. Essa é a grande questão do pecado. O pecado
esmiuçar, de colocar de uma forma mais clara, é quando nós nos rebelamos contra a lei de Deus. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. E revelando o caráter de Deus, quando a gente infringe as leis de Deus, nós estamos infringindo ou indo contra o que Deus é de fato. E o que é bom de fato, porque Deus é bom. A pergunta é a seguinte: da onde veio o pecado se Deus é bom? Da onde surgiu o pecado? Seria Deus o criador do pecado? Seria Deus o autor do pecado? E essa é uma pergunta que vem trazendo minhocas na cabeça de muita gente aí no decorrer dos séculos, né? Porque olhar e ver na Escritura um Deus que é santo, e olhar e observar que ao mesmo tempo existe uma corrupção que invade o mundo, e principalmente os homens, e faz o estrago que faz, é algo um pouco desconexo muitas vezes. Parece que existe um Deus que criou o mal. Mas a resposta mais verdadeira não é essa. A resposta que nós encontramos nas Escrituras é que Deus não pode nem contemplar o mal. Porque Ele se aborrece tanto com o pecado que Ele não suporta olhar para o pecado. Deus odeia o pecado. E a pergunta novamente fica: se Deus é o princípio de todas as coisas, de toda a existência, o que fez existir o pecado? É uma pergunta interessante. Seria, por exemplo, Deus, de um lado, eterno, bondoso e santo, como representando a luz, e do outro lado também eterno, o pecado e as suas trevas? Seria o pecado uma força maligna, como por exemplo o diabo, e então do outro lado Deus? Seria um dualismo entre duas forças de grande proporção que se chocam o tempo todo? Não. O pecado não tem a ver com o diabo. O pecado foi o melhor. O diabo possuiu o pecado, né? E não que ele seja o autor, no sentido de criador ou dono, a majestade do pecado, de maneira nenhuma. O pecado também não é uma pessoa. Pessoas pecam, mas não é uma pessoa. O que é o pecado? O pecado, meus amados, o pecado, a origem dele, ele é justamente a desfiguração do bem. Ele é a desfiguração do certo. Ele é o errado. Ou seja, para que você possa falar assim, isso aqui que está acontecendo comigo é injustiça, você precisa primeiro conhecer o quê? A justiça. Então, o mal, ele se encontra, nós entendemos o que é mal a partir do momento que nós conhecemos primeiro o que é o bem. Então, a partir do momento que eu entendo o que é o bem, eu posso classificar o que é o mal. Então, só com essa informação nós podemos saber que o mal veio depois do bem. Deus sempre existiu, Ele é eterno. Então Deus veio e depois veio a desfiguração de Deus, que é então o pecado ou o mal. E como isso surgiu? A Bíblia fala assim para nós, no Jardim do Éden aconteceu uma situação. Deus criou o homem, a mulher, colocou no Jardim do Éden, e o que aconteceu ali? Houve uma questão importante: vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando vocês comerem, vocês vão estar transgredindo o que eu estou lhes dizendo. Vocês não vão estar confiando na minha palavra. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão estar dizendo que vocês não precisam de mim, que vocês não querem um relacionamento comigo, porque o meu relacionamento com vocês é com base nessa obediência. O que aconteceu? Eles comeram. Então, o que aconteceu? Quando Deus cria seres autônomos, que pensam por si só, que podem escolher, que podem ter vontade, o que acontece com isso? Existe aí a questão de que o ser humano, ele é livre. Essa liberdade não absoluta, mas em parte, ela indica então que ele pode escolher não Deus, escolher outra coisa. E esse ato de escolher outra coisa é justamente o pecado. Então o pecado veio justamente quando Deus criou seres que podiam pensar com liberdade, podiam pensar com sua própria mente, com a sua própria vontade. Por exemplo, pode um pai dominar a mente do seu filho? Ditar o que ele vai pensar sempre a vida inteira? Se ele fizesse assim,
o filho teria verdadeiramente liberdade? O filho seria um robô. O filho seria como um instrumento que nós manuseamos e fazemos o que quisermos, o que queremos. Agora, quando você dá liberdade, você dá uma situação onde a pessoa pode te querer ou te rejeitar. E essa liberdade implica, então, que você pode não querer, não desejar. Você pode desejar como não desejar. E esse existe um preço. E Deus ele fez isso por amor a nós, para que pudéssemos chegar diante de Deus com consciência. Consciência qual? De que nós queremos pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pela excelentíssima graça dEle, pela benevolência dEle, pela pessoa dEle. Então Ele criou o ser humano com consciência própria. Deus poderia muito bem criar robôs, anjos, robôs, humanos, que ficassem o adorando sem consciência, só fazendo o que Ele programou para ser feito. Mas não, Ele criou pessoas com consciência própria. E quando Ele fez isso, então existia a questão, vocês vão ficar comigo ou com o pecado? E o ser humano escolheu a parte errada, ele escolheu o pecado. Aí surge o pecado, meus amados. Mas o pecado não surgiu antes do Jardim do Éden? Surgiu sim. Surgiu quando lá atrás, quando Satanás rebelou contra Deus, porque ele também era um ser consciente. Um ser o quê? Eterno? Não, um ser criado. Os anjos são criados. Quando estão entendendo aqui a questão do pecado? O pecado ele penetra a criação e não o Criador. Deus ele não pode pecar por uma razão simples e lógica, porque o pecado é tudo aquilo que não é Deus. Tudo aquilo que não é essencialmente Deus. Tudo aquilo que não é amor, tudo aquilo que não é bondade, tudo aquilo que não é justiça, tudo aquilo que é santidade. E Deus não nega a si mesmo. Então é impossível Deus, por exemplo, mentir. Deus não mente porque é contrário à essência dele. Então é impossível, pela lógica, pela verdade e pela escritura, Deus pecar. Agora, criaturas que não sejam Ele, que não seja Deus, porque Deus não é criatura, Deus é Criador, eles podem escolher então o pecado. Eles podem então escolher não Deus. Todos entenderam até aqui? Ficou bem claro? Legal. Então essa é a origem do pecado. O pecado ele é posterior. Ele não anda em igualdade com Deus. Sempre existiu Deus. Depois da criação da consciência, onde Deus criou seres autônomos para pensar por si só, conscientemente, e poderem escolher também. Então veio não a determinação do pecado, mas a possibilidade do pecado. Amém? Isso é muito importante para nós entendermos. O pecado nem sempre existiu, só existiu depois. Nós podemos dizer assim que o autor do pecado pode ser eu e você. Nós podemos ser classificados como os autores do pecado, porque o pecado ele começa a reinar a partir da criação. A partir dos anjos, a partir de nós, a partir da existência consciente. Amém? Vamos lá, vamos continuar. O pecado, ele tira a nossa dignidade. Vamos pensar um pouquinho. Lembrando que eu estou fazendo uma introdução aqui, então não estou tentando fechar nenhuma informação aqui. Eu estou tentando jogar todas para vocês, porque no decorrer dos outros dias nós vamos esmiuçar uma a cada uma, inclusive todos os pecados também. Então, o pecado, ele é o quê? Como ele é uma desfiguração da realidade concreta e verdadeira que é Deus, ele tem uma característica, que é realmente deteriorar as coisas. Então, se Deus é vida, Deus é eterno, Deus é renovo, Deus é justiça, Deus é santidade, isso tudo é algo perfeito, pleno e que é infinito. O contrário disso é a destruição, a desordem e a finitude. Por isso que a consequência do pecado é a morte. Isso é a consequência do pecado. É a deterioração, que é justamente o inverso de Deus. Então, o homem quando foi criado, ele foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança? Nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre Gênesis 1 e 2.
Imagem e semelhança são palavras hebraicas que no português não ficaram muito bem interpretadas, não ficaram muito bem traduzidas, que significa literalmente sombra de Deus, sombra, projeção. É que os irmãos não estão vendo aqui, mas eu estou com uma sombra aqui. A luz reflete, a luz emite uma sombra em mim. Eu sou o verdadeiro, a sombra é uma projeção minha. Então nós somos projeção de Deus, porém nós não somos robôs. Por isso nós não somos só imagem. Nós não somos só imagem, que Deus balança para cá, nós balançamos juntos, como se fosse marionete de Deus. Nós também somos semelhantes. E a palavra semelhante no hebraico, ela significa um poder de decisão própria, ou melhor, é uma ideia de você ser representante legal diante de Deus. Então nós somos agentes de Deus que tem como referência o próprio Deus para se mover nessa terra. Isso significa o quê? Que Deus dá referência de como nós fazemos e nós, como sombras de Deus, temos autonomia para corresponder a isso. Fazemos de igual modo como Deus fez. O problema é que aconteceu o quê? Depois que Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele, nós transgredimos enquanto Deus falava, vamos por aqui, o homem fez, vou para o outro lado. Veja a situação. Automaticamente, o que isso acontece com o ser humano? Uma consequência trágica. A morte, a destruição, todas consequências de não estar com Deus, de não estar em sintonia com a verdade, com a concretude, com a plenitude, quem é Deus. O pecado, ele tira a dignidade humana. O valor que nós temos como criação está no fato de que Deus nos fez semelhantes a Ele. Esse é o valor humano. É esse o valor o qual eu disse há poucos dias aqui no púlpito também, de que nós temos a dignidade humana, que nós podemos falar assim, que o valor da vida é mais importante do que as coisas. Que o valor de uma vida de um ser humano é mais importante do que riquezas, é mais importante do que sistemas, é mais importante do que animais, é mais importante do que uma série de coisas. Por quê? É uma dignidade que Deus delegou para o homem através da sua criação. Agora, o pecado, ele faz justamente o contrário. Como ele afasta o homem de Deus, o homem perde a sua dignidade. Por isso que aí vem a questão da lei. Quando o homem pecava, o que acontecia? Muitas vezes, determinados tipos de pecados que ele cometia, ele perdia a vida. Então, por exemplo, quando o homem esbarrava numa mulher grávida, ou melhor, ele estava numa briga e de repente uma mulher grávida estivesse próxima e ele, no meio dessa briga, acertasse a mulher grávida e ela, por acaso, por esse trauma, ela perder o bebê, aquele homem ia pagar com a própria vida. O aborto que ela sofreu por causa daquele homem ia ser pago com a própria vida dele, ele ia ser morto pelo ato dele de rebelião, de perder e tirar uma vida. Se por acaso ele também assassinasse alguém, com voluntariedade, com desejo próprio, ele perdia a sua própria vida. E uma série de outras leis que remetem a isso. O pecado tira a dignidade humana. E a correção disso é justamente a lei de Deus, para ser colocada para mim e ao seu favor, para que nós pudéssemos ter novamente uma ligação direta, para podermos ter novamente um reflexo da verdade de como nós devemos nos mover. Por isso a lei diz, não matarás, não adulterarás, não falarás falso testemunho. A lei vai dizer uma série de coisas para nós olharmos e termos uma referência, entendermos quem é Deus, porque nós perdemos isso quando o pecado entrou. Então precisou a lei vir e mostrar para nós o nosso erro. O papel da lei é esse, não é nos conformar a Deus, mas é mostrar como estamos longe de Deus. Porque quando você olha e você vê a referência da lei, você fala assim, eu não posso fazer isso, eu não consigo ser assim, porque o pecado, a ação do pecado foi tão grande em mim, que me desfigurou de tal forma, que agir em santidade como era natural antes, agora é impossível. O poder do pecado, ele tira a identidade humana. Nós falamos há pouco sobre o ódio, no culto passado. O que é o ódio?
O ódio é justamente esse ato de rebelião dentro do coração do homem, que se move contra outro homem, contra o seu próprio semelhante. Ele perde a noção de que ambos são do mesmo valor. Ele perde essa noção. Ele coloca o império sobre si mesmo e acha que ele deve mandar e os outros devem obedecer. Que as vontades dele devem ser satisfeitas e a dos outros não. Esse é o ódio. É você diminuir o outro em prol da sua própria glória. Então o ódio, ou melhor, o pecado, ele tira a nossa dignidade. Vamos ver um texto aqui muito importante que esclarece muito para nós aí a respeito da ação do pecado e o que ela faz. Abra sua Bíblia aí comigo, Romanos, capítulo de número 3, versículo de 9 ao 23. Romanos 3, 9 a 23. Veja só o que o texto diz. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de aspidez está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que está na lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que a ação do pecado, meus amados, ela está sobre todo o universo criado. Ela está sobre os gentios, sobre os judeus, sobre os indígenas, sobre os brasileiros, sobre os americanos, sobre todos. Todos nós estamos debaixo do jugo do pecado. O pecado, ele alcançou todos. E como ele alcançou todos? Nós chamamos essa doutrina do pecado ter se espalhado por toda a humanidade, sem exceção de gênero, raça, tribo, cor e assim por diante, chamado de o pecado original, ou também chamado de agora eu esqueci, herança, sei lá do que. Então, mas a mesma ideia, a ideia de que você recebeu de alguém uma propriedade, que essa propriedade é o pecado, a maldição. Nós recebemos em Adão e Eva, nós recebemos o pecado herdado deles, porque todos pecaram, e por causa de um só ato de injustiça, que foi o ato de Adão e Eva, todos foram representados ali em Adão. Muita gente tem dificuldade com essa questão do pecado original. Falam assim, mas eu não estava lá no Jardim do Éden para me responder pelo pecado de Adão e Eva, né? Mas a questão é a seguinte, o pecado, ele tem 3 formas de a gente resolver esse problema do pecado original. Primeiro, ele estava representando todos nós. Então, o pecado, ele se mostra que nós estaríamos em Adão fazendo os mesmos atos através do nosso dia a dia. Quando você peca, voluntariamente, por desejo próprio, você mostra que você estava concordando com Adão e Eva ali. Nós poderíamos dizer também que
Se você acha que você não estaria fazendo como Adão e Eva, então você poderia nos mostrar hoje como fazer isso, né? Como fazer uma vida sem pecado. Mostre, não há saída. Mas o que mostra mesmo para nós de que, de fato, o que Adão e Eva fez representou a nós, é justamente o seguinte: porque assim como Adão e Eva representaram nós com uma só ofensa, o texto vai dizer assim que com um só ato de justiça, Jesus levou e representou os nossos pecados. Então, se Adão não teve de fato essa representatividade por toda a humanidade, então Cristo também não teve. Então você vai ter que procurar com seus próprios méritos a salvação. Então, é fato que se nós discordarmos de que Adão deixou para nós essa herança do pecado, da corrupção e tudo mais, nós vamos ter que também deixar de crer de que Jesus, de fato, representou nós quando fez um só ato de justiça de uma vez por todas lá na cruz. Então, o pecado original, ele chegou sobre todos, ok? E aí tem uma questão interessante sobre o pecado. É a questão do que muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, o homem, ele é totalmente depravado. O texto fala assim que ele se tornou inútil, que ele é como uma cobra que solta veneno pela boca, que a sua garganta é como um sepulcro aberto, que os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. O homem é completamente depravado. Mas por que a gente muitas vezes olha por aí e vê até ímpios fazendo gestos bondosos? Essa é uma pergunta frequente. Se a depravação é completa, é total, por que nós vemos de vez em quando aí pessoas fazendo o bem? E por que muitas vezes as pessoas não estão assim no seu mais alto nível de pecado? São diversas razões para isso, mas a primeira delas, e acho que é a mais fundamental para a gente situar aqui, é que a depravação total não significa que a pessoa ela é a mais depravada possível, ok? Significa que todas as partes dela, completa, total dela, foi interferida com o pecado, ok? Isso é a depravação total. Não significa que ela sempre vai ser a pior versão de si mesma, não é isso. Significa que o pecado dentro dela atingiu todas as faculdades mentais, psicológicas, emocionais, a ponto de ela ser sempre inclinada para o mal. Então a corrupção herdada, que é o outro nome que eu estava procurando, que eu fiquei, não lembro, é a corrupção herdada. A corrupção herdada, ou o pecado original, é justamente essa inclinação do nosso ser, que foi comprometido com o pecado, que agora a gente é como um carro desalinhado. Que sem alguém dirigindo, é justamente ele sempre vai para o lado do pecado, ok? Agostinho de Hipona, é um teólogo patrístico, ele dizia o seguinte, que o livre-arbítrio, é a mesma coisa como se fosse uma balança, onde se você alimentasse de um lado, a balança daquela época era de 2 pesos, se você alimentar de um lado a bondade e do outro o pecado, ela ficaria balançada. Só que o que aconteceu conosco foi que houve uma desproporção na questão do pecado. Quando o pecado entrou na humanidade, ele tirou o equilíbrio do homem. Então esse equilíbrio do homem, ele fica sempre tropeçando para o lado do pecado. Ele sempre é tendencioso nisso daí. Então ele não tem mais o livre-arbítrio, porque agora ele está comprometido, tensionado para sempre agir com o pecado. E não significa que ele vai ter todos os pecados possíveis, ok? Existem a peculiaridade do pecado que é mais latente em cada um também. A depravação total não fala o contrário disso, ok? E existe também a questão aqui, segunda, que é o que está na tela aí para vocês, que é o bem externado de forma ontológica. O que é ontológico? Ontos no grego significa essência, o ser, ok? O ser da pessoa. Existe o bem que ele é mostrado em essência, é da própria pessoa, ok? E existe o bem estereótipo. O que é o bem estereótipo? Que é o externo. Então eu posso muito bem camuflar um gesto de ser uma pessoa legal, ser uma pessoa bacana, ser honesta, ser pacífica e tudo mais, só mostrar, mas o meu ser ontológico, ele é mau, ok? E da mesma forma, alguém que pode ser, por dentro, bom, acabar tendo atitudes estereótipas más,
Ok? Então, um não significa o outro. Agora a questão é a seguinte: existe algum bem ontológico natural do homem? Não existe. Por quê? Porque o pecado entrou sobre todos. Então, o bem ontológico, ele é necessário que essa nova natureza do homem caído, ela precisa ser refeita. Por isso que Jesus vai falar assim, que nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo por quê? Porque todo o nosso ser, já não há mais o quê que o texto diz para nós? Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Ninguém faz o bem. O bem ontológico que ele está dizendo aqui, o bem que agrada a Deus, que é o bem ontológico, o bem da essência, ninguém faz. Ah, mas eu conheço pessoas tão boas de coração. Tu não conhece. Quem conhece é Deus. O ser mais interno, aquele juízo de valor, aquele, como nós falamos assim, quando você vai julgar, fora o íntimo, é só Deus que faz. Porque existem dois aspectos na lei de Deus. Você vai ver os 10 mandamentos, por exemplo. O primeiro, adorarás somente o Senhor teu Deus. O segundo, qual que é? Não farás imagem de escultura, certo? Não fazer imagem de escultura, você pode ver se alguém faz e se adora ela, certo? Agora, não cobiçarás. Como é que você vai saber se a pessoa está fazendo ou não está fazendo? Entende? Esse é um ato que mostra o espírito da lei. O que é o espírito da lei? A intenção da lei. A intenção da lei de Deus mostra que o pecado não é só aquilo que eu faço, que eu pratico. Não é só aquilo que eu demonstro com os meus atos, com as minhas práticas. Mas é aquilo também, a minha intenção, o meu propósito, a minha essência. Ok? Então a pessoa pode muito bem fazer atos bondosos e por dentro ser a mais podre da áspide que gospe veneno para todo lado. Pode ser o podre que vai ser lançado no inferno e vai queimar eternamente, que na terra aqui era, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá. Não estou falando que ela vai para o inferno, não é isso que eu estou falando. Mas externamente, olha-se e fala assim, é uma santa. Entende? Então, isso é importante nós entendermos a respeito do pecado. O pecado não é aquilo que eu demonstro. Quando nós falamos de bem na Bíblia, ele está falando do bem interno. E tem o bem estereótipo, que é o que eu acabei de dizer, que é aquele tudo mais. Então, quando nós vamos julgar pelos nossos olhos, nós vamos ter essa classificação aí que nós vamos entender. Deus é que conhece os nossos corações. Ele que sonda e conhece todas as coisas. Por isso que a depravação, quando fala de condenação, que todos estão condenados, assim, como é que uma pessoa tão boa pode ser condenada? Como uma pessoa tão bela, tão bacana, tão interessante, tal. Isso pode muitas vezes até mexer com as nossas emoções, e eu concordo com isso. Como um parente, como alguma coisa assim, como é que uma pessoa dessa, que tem tudo menos Jesus, igual, né, costuma se dizer, e está muito errado, vai para o inferno? Vai porque ela não tem o que é mais importante, porque a natureza dela foi comprometida com o pecado, e por mais que ela lute, tentando demonstrar isso através dos seus atos, de fato, quem conhece o coração e a essência é Deus. Claro até aqui? Essas duas dimensões do pecado, e tem a questão da natureza também. O pecado não é só quando eu tenho uma intenção má, que é o ontológico, não é só quando eu tenho uma ação má, que é o estereótipo, mas também é natural, da natureza. Por isso que o ímpio é chamado de pecador. Não é pecador só porque ele está na hora que ele está fazendo o ato, ou quando ele está intentando o mal, mas quando ele está dormindo também. A Bíblia fala assim que o ímpio ele é condenado até quando dorme. E quando ele está dormindo, você pode conver comigo. O ímpio aqui, vamos colocar a humanidade, nós mesmos. Nós não estamos intentando nenhum mal, certo? E também não estamos fazendo nenhum mal, nós estamos dormindo. Mas a Bíblia vai dizer que por natureza, olha só, o tripé do pecado, essência, natureza e o estereótipo. Ok? Olha a situação do pecado. Não é só o que eu faço, não é só o que eu intento, mas também o que eu sou, por natureza. Por isso que é necessário a Cristo nas nossas vidas. Não é Cristo só para mudar nossa prática. Ah, eu fazia isso quando eu era do mundo, agora eu faço isso. Isso é o menos importante. O que é mais importante é mudar a essência e transformar a natureza. Transformar a natureza como? A natureza se transforma através do novo nascimento.
se muda a essência quando a nova natureza ela aparece. E se muda as práticas conforme você vai crescendo na fé, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que é a nossa referência de como devemos andar e agir. Amém? Traz um pouquinho de água para mim também, por favor. Então, vamos continuar aí. O pecado não é como nós nos comportamos, mas como somos, ok? Esse é o pecado. Aí está aí o ato de quebrar a lei, né? Nós quebramos a lei, os 10 mandamentos, ou melhor, num só ato, nós quebramos vários mandamentos, né? Você vê aí, ele derruba uma vez a tábua e quebra aí logo 5 das leis de Deus. Por exemplo, Tiago 2,10 vai dizer para nós que quando nós tropeçamos em um só ponto da lei de Deus, nós quebramos toda ela. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo para nós que o ato de pecar contra Deus, ele influencia numa rebelião completa e total contra Deus. Isso mostra a característica do pecado. Ele zomba de Deus. Ele é uma completa... eu estou pecando só uma vez. Não é só uma vez. Ele é uma rebelião total contra Deus. Quando eu minto, é entendido por Deus como uma quebra total. É porque você está indo não contra uma parte de Deus, mas contra a sua totalidade. Por quê? Quando você age com ódio, por exemplo, você está dizendo contra um Deus que é amor. E Deus não tem uma parte que é amor. Nós já vimos isso em teontologia. Não é uma parte de Deus, o ombro de Deus é amor, esse aqui é a justiça. Não, é o ser inteiro de Deus é amor. Então você está indo contra o ser inteiro de Deus que é amor. Por isso o pecado é algo terrível que nós precisamos evitar completamente. Mas também o texto não está dizendo para nós que todos os pecados são iguais, ok? Isso é muito importante. Os pecados que cometemos não são todos iguais. São todos condenatórios, mas não são todos iguais. Existem graus de pecados na Bíblia. Existem pecados que são mais graves do que os outros, ok? Então você não vai falar para mim que o ato de você ter ficado com ódio de alguém é a mesma coisa de que você matar alguém. Não é. Mas quebrou todos de uma vez, tanto um como o outro. Sim. Mas existe a gravidade de um ato sobre o outro. Tanto é que as consequências são diferentes uns para os outros. Se você tiver ódio por alguém, você tem a intenção e a quebra do espírito da lei você já quebrou. O espírito da lei você já quebrou, o princípio, a ideia você já quebrou. Porém, você não cometeu o ato que vai trazer outros problemas, como por exemplo tirar a vida de alguém. Entende? Então quando Jesus disse assim, só de você olhar para uma mulher você já adulterou, não significa que eu tanto olhar como praticar o adultério, ambos são iguais. Não, eles são diferentes, são mais graves. Você já quebrou o espírito da lei quando você intentou fazer aquilo, por isso você já pecou. Mas quando você comete o ato, então você se deixou levar por aquilo. Você não só quebrou o espírito da lei, mas você quebrou mais fundo ainda. Você foi mais profundo no ato de pecar. Então isso é muito importante para nós, que vai refletir para nós quando nós vamos falar de ética, ok? O sobrepeso de pecado sobre outros pecados. Isso é muito importante para nós vermos também. Tá? Vamos falar sobre mais um assunto aqui, antes de nós encerrarmos, lembrando que é uma introdução, então eu estou jogando para todos os lados aqui. Vamos falar sobre a origem do pecado, que nós já falamos na verdade, vamos falar sobre tentação. O que é tentação? Existe um aspecto muito interessante na tentação. A tentação em si, ela não é o pecado. A tentação, quando ela chega até você, ela ainda não se classificou como um pecado. Ela é só um ato que está tentando trazer você a cometer um pecado, está tentando te influenciar, te excitar a fazer um pecado. Então a tentação ela tem esse papel de te ludibriar, te chamar, te convidar, te atrair para fazer o pecado.
mas ainda não é o pecado. Tanto é que Jesus foi alguém que nunca pecou na vida e foi tentado por Satanás por 3 vezes. E não pecou. Por quê? Porque o que precede o pecado é a tentação. Tiago mesmo vai dizer de que antes de nós concluirmos o nosso ato de pecado contra Deus, de rebelião contra Deus, ele fala assim que nós primeiro somos tentados, depois nós somos engodados pela nossa própria concupiscência, nós nos convencemos daquilo e então nós damos a luz ao pecado, quando nós praticamos, quando nós nos deixamos levar pela tentação, nós deixamos ela nos mover, não ela nos move, mas nós nos movemos em direção a ela. E uma coisa interessante que serve para a gente aprender a lidar com as tentações, sempre antes de um pecado virá a tentação, guarde isso, seja pela sua mente, seja pelo seu coração, seja por uma pessoa, seja até pelo diabo, ela vem antes do pecado. Então nós temos que estar ligeiros, não no pecado, mas na tentação. Se eu descobrir a tentação, se eu perceber a tentação que vem antes, eu elimino o pecado, porque ela vem antes, nunca depois. Veja o aspecto de como Satanás utiliza-se para poder enganar as pessoas por meio da tentação. Vamos voltar ao jardim do Éden. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele ensinou isso para Adão, certo? Tanto é que Adão vai falar para os seus descendentes que vai chegar até Moisés para poder relatar toda essa história aí. Uma coisa interessante. Deus criou o homem para ser igual a Deus. Não é? Não é esse o propósito de Deus? Que nós sejamos imagem e semelhança dele? Nos movamos como ele se move? Sejamos a sombra de Deus e os representantes de Deus, ou seja, aqueles que olham e imitam. Então Deus nos chamou para sermos como Deus, imitarmos Ele. Qual foi a proposta de Satanás? Coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês serão como Deus. Amados, a tentação ela não se apresenta diante de nós de uma forma a falar assim, faça isso e sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar todos os mandamentos de Deus. Quando você fizer isso, você vai ser condenado assim para o inferno de uma vez. A tentação não vem dessa forma. Muitas vezes o convencimento do pecado vem dessa forma, mas a tentação não. A tentação fala, faça isso porque na verdade isso tem um benefício, tem um motivo, isso vai te fazer bem. Até Deus faria no seu lugar. Não, um pregador esses dias não falou isso? Falou que Deus chegou, uma heresia pura, chegou e falou o seguinte, sabe por que Deus não... Sabe o que Jesus falou para Deus quando Adão pecou? Se fosse eu, até eu comeria do fruto do conhecimento do bem e do mal. A tentação aí, vindo dos púlpitos das igrejas, a tentação, com heresias. Mas voltando ao foco, nós temos que entender que a tentação, ela vem muitas vezes em forma até de nós nos colocarmos numa posição, não do pecado, mas na posição de santos. Faça isso e você vai ser alguém mais notado para a glória de Deus. Faça isso e você vai ajudar outras pessoas. Faça isso e vai ser melhor para você como pessoa, para você não ficar doente, para você não sentir assim, para você tal, e não sei o que. É justificável. Tenta trazer muitas vezes coisas com premissas de que te convençam de que aquilo realmente é bom. A ideia da tentação é convencer você a fazer aquilo que muitas vezes é bom mesmo, só que por caminhos errados. Então a tentação ela te oferece a sugestão de você fazer aquilo que muitas vezes é o bom, é o certo, mas por caminhos não da santidade, da justiça, do amor, mas pelo caminho do pecado. Um exemplo, o sexo é uma coisa boa? É uma coisa abençoada por Deus, dentro do casamento. Qual que é a tentação do Satanás? Você vai demonstrar o seu amor por ela, você vai demonstrar o seu amor por ele, você vai se entregar como alguém que confia. A confiança não é coisa boa? O amor, a reciprocidade não é coisa boa? São coisas boas, mas o que acontece? Por vias erradas, antes do casamento. Não espera, não aguarda, não tem paciência e assim por diante. São tentações. O prazer é coisa abençoada por Deus? É. Mas por meio do pecado, ele é maldição.
São atalhos que são trazidos aí por meio da tentação, que fazem nós muitas vezes sermos convencidos e deixarmos ser levados por esses caminhos errados. Precisamos ficar atentos. A tentação, ela vem com uma proposta boa. Talvez Eva quisesse pegar o fruto para falar assim, nossa, eu vou conseguir ser a imagem e semelhança de Deus sem precisar, sem demorar muito, só comendo um fruto, olha que fácil. Não precisa de jejum, oração e tudo mais. Imagina hoje, a gente quer chegar na glorificação, quer ser santo, né? A gente ora por isso, aí chegasse alguém aqui, ó, come essa fruta aqui que você vai ser santo na hora. É o que está acontecendo hoje, né? Tem um monte de gente vendendo aí, ó, o lenço ungido, não sei o que lá. E as pessoas estão loucas por isso, porque acham, o intuito delas às vezes é bom. Não, eu vou comprar isso aqui para meu filho ser curado. O motivo é bom, mas o caminho é errado. Por isso a tentação precisa ser compreendida à luz das Escrituras, à luz da verdade de Deus. Quando Satanás foi tentar Jesus, o que ele fez? Primeira tentação. Qual foi a primeira tentação de Jesus por meio do diabo? Está com fome? Coma pão. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Usou o quê? A Escritura. Segundo, se joga daqui, colocou no pináculo do templo, se joga daqui e está escrito, olha o que ele falou, usou a Escritura. Está escrito que os seus anjos não deixarão você tropeçar em nenhuma pedra. Então pula. Tentou Jesus novamente. Jesus falou o quê? Mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O diabo pegou um versículo isolado e tentou aplicar como um herege na vida de Jesus. Jesus fez o quê? Corrigiu o diabo com a doutrina certa. Terceira vez, o diabo chega para Jesus, se você se prostrar e adorar a mim, eu te darei todas essas coisas. O que Jesus fez? Escritura de novo. Mas está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, entendimento e forças. É dessa forma que nós resolvemos a tentação. Quando ela vem, nós usamos da palavra de Deus. E assim o diabo foi embora. E Jesus foi servido pelos seus anjos. É dessa forma, quando nós identificamos a tentação, identificamos os propósitos dela, entendemos mais ainda os propósitos de Deus para nós. Se Eva entendesse o propósito de Deus para ela não ia confiar na palavra da serpente. Ela ia confiar na palavra de Deus, não coma. No vez de falar coma, não há dúvida quando nós estamos cientes e confiantes do que a palavra de Deus é viva, eficaz, verdadeira e suficiente para nós. Quando ela não creu na suficiência, ela deixou ser levada pela tentação. Quando ela não creu na palavra de Deus, ela deixou ser levada pela tentação. Quando ela não lembrou de quem Deus é, ela deixou ser levada pela tentação. Mas quando nós deixamos ser guiados pela palavra de Deus, indo contra tudo que as nossas inclinações nos dizem muitas vezes, para podermos andar o caminho certo, nós encontramos aí refúgio e abrigo. Vamos aplicar essa mensagem então? Algumas verdades aqui que nós falamos. O pecado desfigura a humanidade. Cuidado, o pecado ele tira a sua personalidade, ele faz você se tornar um embriagado, faz você se tornar alguém realmente remoído, sabe? Nem fede nem cheira, uma coisa que não presta, né? O pecado faz isso com a humanidade, ele só destruiu até aqui. Nós temos visto o resultado dele cada vez mais na nossa sociedade, nos jornais, na nossa família muitas vezes, nas pessoas próximas de nós, em nós mesmos, os efeitos da desfiguração que o pecado faz da humanidade. O pecado rouba nossa dignidade está no Senhor e nem mais nada. O pecado só nos tira a dignidade. Pecado é ofensa contra Deus. Cuidado com o pecado é uma rebelião direta contra Deus, mesmo que seja contra o seu próximo, você está pecando primeiramente contra Deus. Pecado é tudo que não é Deus. O pecado é justamente quando apaga-se a luz, as trevas vêm. Ok? A falta de Deus é o pecado. Assim como a falta de luz é as trevas, a falta de Deus é o pecado. O homem é guiado e atraído pelo pecado.
Então, cuidado. Não confie nas suas próprias mentes e coração. Não confie nas suas ambições. Não confie em você mesmo. Confie na palavra de Deus. Porque você já está inclinado. Se você se deixar levar por você mesmo, você verá o trágico acidente que vai ser tudo isso daí. O pecado é fruto das decisões humanas e a concessão de Deus também. A tentação vem disfarçada de uma boa causa. Cuidado com a tentação. Pecado foi herdado do nosso representante Adão. Fomos chamados a sermos representantes de Deus. Lembre-se sempre disso. Nós somos chamados com essa vocação de sermos imagem e semelhança de Deus. Isso inclui a nossa maneira de pensar, de agir e, graças a Cristo, da nossa maneira da nova natureza em Cristo Jesus. O pecado se aloja na nossa essência e só uma nova essência pode nos salvar. É Cristo Jesus. É o único remédio eficaz contra o pecador. Para mim e para você. Amém? Vamos orar?